presidência, senadora Vanessa Gressotin. Muito obrigada, senhor presidente, senador Paim, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, antes de iniciar a abordagem do assunto que me traz à tribuna neste momento, eu quero aqui relatar brevemente o que tem sido os trabalhos da CPI do Senado Federal, que investiga as denúncias que envolvem a empresa de petróleo brasileira Petrobras. Nós já iniciamos os trabalhos tem 2 semanas, senhor presidente, e hoje mesmo acabamos de concluir uma audiência, uma reunião, uma audiência, uma oitiva, onde foi ouvido o ex-diretor internacional da Petrobras, aliás, o diretor internacional da Petrobras à época em que essa empresa adquiriu a refinaria Pasadena, assim como a trading comercializadora, e uma audiência pública de algumas horas, senhor presidente. E lamentar que, infelizmente, na audiência pública não havia sequer um senador, uma senadora dos partidos contrários ao governo da presidenta Dilma. Nenhum. Lamentável, porque foram eles que apresentaram o requerimento, foram eles que se opuseram a que a CPI tivesse o foco ampliado, foram eles que foram ao Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, para garantir a instalação da CPI. E depois se arrependeram. Não queremos mais a CPI do Senado, senador Cacildo. Não queremos a CPI do Senado. Fizeram umas contas, acharam que a correlação de forças lhes era negativa e não, essa não interessa. O que nós queremos agora é a CPI mista. Queremos uma CPMI, uma CPI que englobe senadores, mas também deputados federais. Porque, no fundo, senhor presidente, o que esses parlamentares querem não é uma investigação profunda. No fundo, eles não querem que mude a resposta e as notícias de que a empresa Astra não comprou um ano antes a refinaria de Pasadena por 42 milhões de dólares, como insistem em dizer, porque não querem que a resposta diga que não houve superfaturamento na compra de Pasadena. Não querem, senhor presidente. O que querem é apenas manter esse diálogo vivo, e não é bem um diálogo, mas manter essas dúvidas na cabeça do povo muito viva até as eleições e encerrarem-se o período eleitoral e ocorrerem as eleições. É isso que eles querem. E aí ficam dizendo, CPI chapa branca, CPI que não quer apurar, CPI que não quer responder. Não é verdade. A imprensa é testemunha disso, aliás, está acompanhando com muito critério os trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito. Toda a imprensa do nosso país acompanhando, eu lá vi jornalistas, mulheres, homens, desde manhã cedo até o final da CPI, acompanhando atentamente absolutamente tudo. A imprensa está interessada, sim, e é bom que seja. Porque, afinal de contas, é dever número 1, e é a responsabilidade da imprensa, da mídia, divulgar os fatos à população brasileira. E eu tenho convicção que a imprensa tem sido muito zelosa em divulgar as informações de forma correta. Então, senhor presidente, dizer que é chapa branca, que é isso, que é aquilo, e sair de lá, não é verdade. O relator tem promovido assim, um cansaço em todos nós, senhor presidente. O relator Pimentel, na audiência com o ex-presidente da Petrobras, doutor Sérgio Gabrielli, foram mais de 140 questionamentos. Hoje foram mais de 100 questionamentos duros, senhor presidente, duríssimos, e questionamentos sérios, cujas respostas têm que ser ouvidas, têm que ser anotadas, para que a gente possa reunir todos os elementos e chegar, sim, a uma conclusão. Então, nós, senhor presidente, estamos fazendo nossa obrigação. A CPI foi instalada conforme determinou o Supremo Tribunal Federal, está funcionando, trabalhando, mas cadê a oposição? Como disse na última sessão o senador Aníbal Diniz,
acho que são 3 Fs, fez fogo, mas fugiu, não está lá. Eu lamento profundamente, não que a presença da oposição torne o debate mais rico, ou leve questionamentos que, porventura, não têm sido feitos, porque são muitos os questionamentos, e todos eles feitos por escrito, diretos, nenhum indireto, dando a possibilidade, inclusive, de buscar qualquer tipo de contradição que possa haver entre um ou outro dirigente, ou ex-dirigente da empresa, ou entre um ou outro depoente, senhor presidente. Então, eu faço esse registro, mas como na vida nunca é tarde para absolutamente nada, ainda há tempo para que a oposição compareça. Se tem 4, 5, 3, 2 membros na CPI, isso tem pouca importância. Aliás, uma CPI, como qualquer outra comissão do Senado, da Câmara, do Congresso, é aberta a qualquer um, seja membro ou não, efetivo ou suplente, qualquer parlamentar, que chegue em qualquer reunião do Senado, tem direito a falar, tem direito a se posicionar. Então, eu lamento que tenham ficado ausente propositadamente desses debates. E repito, a razão não é porque estejam em minoria, não. A razão é porque as respostas não lhe interessam. Porque as respostas, senhor presidente, vai levar a população brasileira a um outro tipo de avaliação. Mas, enfim, senhor presidente, eu preparei um pronunciamento aqui para relatar um pouco do que foi a vinda nessa casa aqui no Senado, no âmbito da Comissão de Educação, que é dirigida com muita competência pelo senador Ciro Miranda, ali do estado de Goiás. Na última quinta-feira esteve presente conosco o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, para falar das ações do Ministério e especialmente das ações da Copa do Mundo. E, por coincidência, hoje mesmo o jornal Folha de São Paulo publica a mais recente pesquisa feita com a população sobre a Copa do Mundo e a percepção que a população está tendo em relação às manifestações, aos protestos ocorridos no Brasil e, sobretudo, no Estado e na cidade de São Paulo. Quanto aos protestos na cidade de São Paulo, e aí a pesquisa que envolveu a cidade de São Paulo, lembrar que em junho do ano passado, momento em junho de 2013, quando o Brasil assistiu das maiores manifestações já realizadas no país, 89% da população brasileira era a favor das manifestações. Hoje, no dia 20 de maio de 2014, portanto, há 2 dias, 52% somente da população se coloca favorável às manifestações ocorridas na cidade de São Paulo. E 73%, aliás, essa é a manchete da matéria, é a chamada da matéria, 73% da população da capital do estado de São Paulo acreditam que há mais prejuízos para os paulistanos a realização dos manifestos do que benefícios para os paulistanos. E quando chegamos na pesquisa nacional, senhor presidente, uma das perguntas feitas foi se o Brasil está ou não preparado para a Copa do Mundo. 76% da população, um número significativo, afirma que o Brasil não está preparado, enquanto que 21% afirma que o Brasil está preparado totalmente ou parcialmente. Um outro questionamento pergunta se a pessoa é a favor ou contra que ocorram protestos durante a Copa do Mundo. Aí 63% da população é contra que haja ou que sejam organizados e realizados protestos durante os eventos e os jogos da Copa do Mundo. Um outro questionamento, se é a favor ou contra a realização da Copa do Mundo no Brasil. Aí a gente vê uma divisão muito diferente do que há alguns anos, quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo, onde uma parcela muito grande da população apoiava. Hoje nós temos um Brasil dividido 45% a favor, a maior parte ainda a favor, e 43% contrários à realização do Mundial Futebolístico em nosso Brasil. E questionado sobre
se há corrupção. 90% dos brasileiros acreditam que haja corrupção envolvendo a organização da Copa do Mundo no Brasil, e a maior parte dos brasileiros acha que haverá, com a Copa do Mundo no Brasil, mais prejuízos do que benefícios. 66% acha que haverá mais prejuízo. É exatamente sobre isso o que eu venho à tribuna falar. Não dizia respeito diretamente a essa pesquisa, mas diz respeito a um sentimento, a uma opinião negativista, senhores senadores, senador Paim, que está envolvendo o nosso país, que é muito ruim, porque não é bom, porque precisa de saúde, precisa de educação. É verdade, precisa muito de saúde, precisa muito de educação. Mas o Brasil precisa se afirmar no âmbito internacional. E eu não tenho dúvida nenhuma que, para o Brasil, há alguns anos, o presidente ainda era o presidente Lula, ter conquistado não apenas a sede da Copa do Mundo, sediar a Copa do Mundo, mas, em seguida, ter conquistado ser sede das Olimpíadas, dos maiores eventos internacionais, senhor presidente. Isso é uma grande coisa e mostra o quanto o nosso país, senador Cacildo, avançou perante os olhos do mundo. Perante os olhos do mundo. Eu quero recordar um outro fato muito recente ocorrido, que envolve também disputa do nosso Brasil para sediar eventos internacionais e que envolveu somente, nesse caso, a cidade de São Paulo, juntamente com a cidade dos Emirados Árabes, Dubai. São Paulo concorreu para sediar em 2020 a Expo, a maior feira de exposição do mundo, a Expo Mundial 2020. Para lá, para onde foi feito o sorteio, sabe quem foi? Não só o presidente, não só o prefeito da cidade de São Paulo, foi também o governador do estado de São Paulo. Foi o governador, foram os dois, de dois partidos diferentes, opositores um ao outro, porque tem projetos diferentes de Brasil. Foi para lá o governador de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, junto com o prefeito Fernando Haddad da cidade de São Paulo. Mas o Brasil não venceu. Eu digo Brasil porque eu considero São Paulo, antes de ser São Paulo, é o Brasil. O Brasil perdeu. E hoje, a cidade de Dubai, em tudo, nos aviões da Emirates, em tudo que a gente vê já é a propaganda Expo 2020. Qual é o país que não queria estar no lugar do Brasil, sediando a Copa do Mundo e sediando as Olimpíadas? Todos gostariam de estar no lugar do Brasil, sediando, eu repito, os maiores eventos esportivos do mundo. E, aliás, o esporte não é só o esporte é a saúde, o esporte é a congregação entre as comunidades, o esporte é a educação, o esporte é tudo. Então, o que está em curso no Brasil, efetivamente, é isso, é tentar colocar na cabeça do povo que isso, além de ter um significado nenhum, que isso é ruim, é negativo, não, isso é positivo e é muito positivo. Foi isso que o ministro Aldo Rebelo falou muito na última quinta-feira, que apresentou um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que indica a geração de mais de 3.600.000 empregos no Brasil por causa do Mundial, e que vai receber 3 milhões de turistas. Isso não é importante, 3 milhões de turistas? 600 mil estrangeiros e 40 milhões de telespectadores no mundo inteiro, ligado na televisão, vendo o jogo em Porto Alegre, ou vendo o jogo em Manaus ou em Recife, ou lá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, em São Paulo, no Rio de Janeiro. A minha cidade de Manaus, querida, vai ser vista pelo mundo inteiro. Aliás, já está sendo falada pelo mundo inteiro, porque o técnico do time da Inglaterra foi dizer: ai, que pena, que ruim que nós caímos para jogar em Manaus, a cidade é muito quente. E aí, uma polêmica lá, tanto que o prefeito de Manaus, que não é do meu partido, é do PSDB, se envolveu na polêmica, já foi ao Reino Unido, já veio aqui com a embaixada, já foi para a Suíça, para tudo que é lugar, divulgando Manaus. É tão ruim assim a Copa do Mundo? É tão ruim assim como dizem?
Não, ela é muito positiva e nós estamos dando dados, o ministro trouxe dados para nós aqui, os investimentos superiores a 25 bilhões de reais. A previsão, e eu já concluo, senhor presidente, é que a Copa agregue 183 bilhões de reais ao PIB brasileiro até o ano de 2019. Segundo o mesmo estudo, chamado Brasil Sustentável, Impactos Econômicos da Copa do Mundo de 2014, o Mundial deve adicionar à renda da população 63 bilhões de reais. Estão ocorrendo investimentos pesados em infraestrutura, na organização do campeonato, na mídia, construção de estádio, no parque hoteleiro, na segurança e tecnologia da informação. É claro, e aqui eu quero abrir um parênteses, é claro que tem problemas, e eu não vou pegar problema dos outros, exemplos dos outros, não. Eu vou pegar o exemplo da minha cidade de Manaus, a cidade de Manaus que não conseguiu fazer o BRT, eu já estou concluindo, senador Cacildo, não conseguiu fazer o VLT, não por falta de recursos, os recursos estavam disponibilizados. O governo federal disponibilizou os recursos, não foram feitos por problemas ligados ao Ministério Público, problemas ligados a projeto, problemas ligados à Prefeitura e ao Governo do Estado, mas estava lá disponibilizado. E isso não significa dizer que esse legado foi esquecido, não, haverá sim, haverá BRT, haverá monotrilho da cidade de Manaus, eu não tenho dúvida nenhuma. Então eu quero dizer aqui às pessoas que procurem se aprofundar no debate, não ouvir de forma espaçada uma coisa aqui, outra ali, vai lá, está no portal da transparência, no sítio copa2014.gov.br, uma série de informações que é preciso ser conhecidas pela população, porque eu sou daquelas que entendo que o melhor juízo de valor, senhor presidente, eu estou concluindo, da mesma forma como Vossa Excelência, eu estou concluindo, o melhor juízo de valor é aquele que é tomado a partir do momento em que se tem conhecimento. Minuto eu concluo, senhor presidente, de todos os elementos positivos, elementos negativos, elementos favoráveis, elementos contrários. Então eu venho sim aqui comemorar esse Mundial. Educação. Ah, porque gasta mais com Copa do que com educação, não é verdade. Nunca. E aí é bom que se faça a comparação, quanto se gasta em educação com esse governo, enquanto o governo passado, dos críticos de hoje, gastava em educação. Qual é o tratamento que se dá às universidades públicas hoje à juventude brasileira e qual era o tratamento que se dava às universidades públicas à juventude brasileira no passado? Qual era o tratamento? O que queriam era privatizar as universidades, diferente desse governo, de Dilma, do ex-presidente Lula, que amplia a universidade pública, amplia as vagas e garante cota para negros, senador Paim. Esse é o avanço que tem que ser registrado no Brasil e é esse o avanço que o povo brasileiro continuará garantindo na nossa nação. Muito obrigada.